todo mundo está aprendendo. Beleza? Bom, galera, a gente vai falar hoje sobre conceito do solo. Essas aulas vão ser um pouco diferentes das que eu costumo falar em sala de aula, então a gente vai aqui mesmo passar slide, porque o objetivo é justamente vocês estudarem, virem para cá para a gente ter uma discussão. Aí imagina, a gente ficar 3, 4 horas sentado na frente do computador e o professor falando. A gente vai dormir. O que seria o solo? A gente já discutiu várias vezes, né, do que é o solo. Vai depender. Depende do quê? Da profissão. Depende do profissional. Para o engenheiro agrônomo, vocês têm que lembrar sempre que tem que ter um tripé. O solo ele tem que servir para sustentação da planta, ele tem que servir para fornecer água e fornecer nutriente. Beleza? Então, todas as vezes que a gente está pensando em cultivo, a gente está pensando em planta, em produção, aumento de produtividade, todas as vezes que a gente estiver pensando em solo como meio de desenvolvimento da planta, a gente tem que pensar sempre nesse tripé. O engenheiro civil, vocês já viram que é o quê? É um material de determinada capacidade de suportar carga e edificações, para fazer rodovia, para instalação de fossas sépticas, isso a gente já discutiu em pedologia bastante, né? Professor, mas eu não fiz pedologia. Tem problema, pega um livro que vocês conseguem acompanhar. E para o pedólogo? O pedólogo, ele já olha o solo já como um corpo tridimensional, formado na superfície terrestre por meio de interações, de vários fatores ambientais. Então, o pedólogo, ele não está olhando apenas o solo como um sistema de produção. Ele não está olhando o solo apenas como para suporte. Ele já começa a estudar o solo já de uma forma mais aprofundada. Ele já começa a estudar o solo já para entender como que esse solo formou. Como que esse solo consegue, por exemplo, sustentar uma comunidade. Ele já começa a observar o solo com outros olhos, é um outro ponto de vista. E ele sabe que o solo ele tem uma capacidade de suporte. Ele sabe que o solo ele tem uma variação. Tá? E dependendo dessa variação, você vai ter características distintas desse solo, que, por sua vez, você vai ter uma capacidade de suporte também distinta. E lembrando, né, que o solo ele acaba tendo um efeito tamponante, mas esse efeito tamponante, ele existe um limite, tá? Ele tem esse limite, que ultrapassar desse limite, a gente começa a já ter problema. E aí entra aqueles termos relacionados à degradação do solo. Portanto, o conceito do solo, na sua abrangência, ele estuda estudo e análise variante conforme a atividade profissional. Então, dependendo de qual profissional que esteja trabalhando com esse tema solo, você vai ter uma determinada visão, você vai ter uma determinada definição. Mas no consenso geral, todo mundo, quando pensa em solo, ele vai pensar o quê? Nessa camadinha aqui, ó, da crosta terrestre. Se a gente for ver, é muito fininho. Se a gente for comparar a crosta, a terra, né, com as diferentes camadas, com o solo, se bobear o solo, ele é menos, a espessura dele é menor do que a nossa pele, para vocês terem uma ideia. Né? No consenso geral, o solo é o quê? Aquela camada que fica na superfície na superfície terrestre, tá? Quando a gente olha aqui, a gente já tem um perfil do solo. O que seria esse perfil do solo? Vai da superfície do terreno até lá o material de origem. Tá? E o regolito, o que é o regolito? O regolito ele já vai da superfície do terreno até o material degradado da rocha, que é conhecido como saprólito. Beleza? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem interromper a qualquer momento, tá, pessoal? E aí, então, assim, o solo. Vamos começar a entender um pouco o que é esse solo. A gente começa a ver o solo, quando a gente olha para esse solo, a gente tem que já ter noção de algumas coisas que são de extrema importância. Como, por exemplo, como que esse solo, qual é a composição desse solo? Esse solo é formado de quê? O solo ele é formado por um sistema trifásico. Né? Esse sistema trifásico ele possui uma fase líquida, uma fase gasosa e uma fase sólida.
A fase sólida é conhecida como matriz do solo, a fase líquida é conhecida como solução do solo, e a fase gasosa é conhecida como ar do solo. Então, quando vocês olharem para o solo, o que vocês têm que enxergar ali? Sólido, líquido, gasoso. Sólido, matéria orgânica, material inorgânico. Líquido, solução do solo. Você tem água, tem nutrientes. E o ar do solo? É o ar. A fase gasosa é o ar do solo. Beleza? Você tem nitrogênio na forma gasosa, oxigênio, CO2, tá? Guardem essa informação, porque a gente vai retornar isso na segunda aula. Então, aqui no gráfico de física, a gente tem aqui essa distribuição das fases, tá? Lembrando, o ar e a fase líquida, ela vai corresponder à porosidade do solo. Macroporo, vocês não têm água, vocês vão ter ar, e microporo, você tem um armazenamento de água. Tá? Existe uma variação de 45% para minerais, 45%, fase sólida, você tem 5% de matéria orgânica, ou seja, sólido, que é mineral e matéria orgânica, o somatório dele dá 50%. E os outros 50% está relacionado à porosidade. Essa porosidade ela vai ficar distribuída entre ar e água. Tá? Para um solo ideal, tem que ter 5% de matéria orgânica, 45% de minerais e 50% de porosidade do solo. Essa diferença aqui, entre ar e água, vocês vão ter em torno de 25% para cada um. Dependendo da literatura que vocês forem observar, vocês vão ter ar 17% e água 33%. Beleza? Não se esqueçam, pode ter essa pequena variação. Ou 25, 25, ou 17, 33%. Dúvidas? E como ocorre a formação desse solo? Nós temos os fatores de formação. Esses fatores de formação, eles vão influenciar quem? Os processos pedogenéticos. A partir desses processos pedogenéticos, vocês vão ter o quê? As propriedades do solo. Vocês vão ter algumas características daquele solo. E a partir dessas características do solo é que os solos são o quê? Classificados. Beleza? Então, o pedólogo, ele acaba estudando todos esses fatores, tá? Todos esses pontos aqui, desde a sua classificação até os fatores que influenciaram na formação daquele solo. E qual é a importância da natureza e a propriedade do solo para o desenvolvimento cultural e econômico das civilizações? A gente tem aqui, por exemplo, o solo. Onde que eu vou cultivar alimento? Ah, professor, mas eu estou fazendo a disciplina com o professor Adalberto, lá tem hidroponia. Beleza! Vocês já viram o gado sendo alimentado com pasto hidropônico? Vocês já viram o milho sendo cultivado no sistema hidropônico? Soja, cana-de-açúcar, algodão? Não, vocês não viram isso ainda. É óbvio, tomate tem, morango, mas assim, as grandes culturas ainda não se adaptaram às condições de hidroponia. Se não se adaptar a essas condições de hidroponia, o que vocês vão precisar para cultivar essas plantas? O solo. Então, ele vai servir de quê? De base para o cultivo de soja, de milho, produção de pasto para produção de gado, cana-de-açúcar, que vai servir tanto para alimento quanto para energia. Você tem eucalipto, que vai servir para moradia, que vai servir também para energia. Nós temos algodão. Então, ele serve no quê? Ele serve para o cultivo de matéria-prima e produção de alimentos. Além disso, ele serve também como base para habitação. Se vocês forem ver, nós temos o quê? Nós temos máquinas trabalhando para quê? Para deixar uma área mais plana possível. Para quê? Para construir um condomínio, para construir uma estrada. E isso precisa trabalhar o quê? Precisa trabalhar o solo. Será que aqueles fatores que eu falei para vocês de formação vão influenciar nas características desse solo? Vocês já viram que sim. Se tem mudança de solo aqui nessa área, será que pode ter mudança na estrutura que eu preciso para construir um condomínio?
Será que eu preciso observar isso? E aí vocês começam a perceber a importância do solo também para a construção civil. Além disso, se vocês olharem aqui, isso aqui é uma casa de taipa. Eu não sei aqui no Mato Grosso, mas no Nordeste a gente observa bastante, ou observava bastante casos nesse formato. Isso aqui é argila. O pessoal pega a argila, vai molhando e vai jogando aqui e vai construindo as paredes. Se vocês olharem aqui, eu já dei a dica, nós temos um solo aqui argiloso, correto? Aqui vocês conseguem observar que tem uma estrutura, uma característica mais arenosa, né? Olhando assim de grosso modo, eu diria que seria arenoso. Eu consigo pegar esse material que está aqui e consigo fazer uma parede com material arenoso? Então, vocês começam a observar como que também para habitação é importante a gente ter esse conhecimento na área de ciência do solo. E lazer? Né? Eu acho que nunca a gente vai dar tanto valor ao lazer como a gente vai dar a partir dessa pandemia. Você tem parques, esses parques você tem toda uma estrutura em cima de quê? Em cima do solo. Você vê aqui as crianças brincando, as crianças estão brincando onde? No solo, você tem um estádio de futebol, onde que foi construído? Um campinho de terra, onde que foi construído? Eu preciso ter conhecimento para poder ter essas atividades de lazer? É óbvio que vocês precisam, tá? Até como pais, você tem uma área que é extremamente com cascalho, que são partículas maiores do que areia. Você tem uma área com muito cascalho, vocês vão deixar o filho de vocês brincarem lá nessa área? Agora você tem uma área que é só areia. Teria problema o filho de vocês brincarem onde tem areia? A chance de ocorrer um acidente é muito menor do que numa área que vocês têm cascalho. E para a saúde humana? Para a saúde humana é de extrema importância. Por quê? Lembra que eu falei para vocês do solo como um poder tamponante? Muitos poluentes que a gente gera, esses poluentes eles vão para onde? Vão para o solo, eles vão para o meio ambiente e acabam caindo no solo. E aí você tem, dependendo desse solo, se você elevar o nível de contaminação e passar da capacidade de suporte desse solo, você começa a ter a transferência desses contaminantes para quê? Para os alimentos. Então, você passa a ter alimentos o quê? Contaminados. Você passa a ter água contaminada. Lembrando, boa parte da água que a gente bebe, parte da água que a gente consome, ela acaba sendo filtrada por quem? Pelo solo. Então, se você tem um solo limpo, se você tem um solo bem conservado, quando a água da chuva cair nesse solo, ela vai passar, ele não está contaminado, então não vai contaminar essa água. O pouco de contaminante que tiver, ele ainda acaba ficando retido no solo. Então, o solo acaba servindo como o quê? Como um filtro natural para a água. É só vocês observarem aí os aquíferos. Como que são as águas dos aquíferos, a grande maioria? São água extremamente limpa. Correto? Você tem o quê? Água mineral. Como que vocês obtêm água mineral? Essa água mineral ela acaba sendo filtrada, né? Descontaminada pelos solos. E para a humanidade, portanto, o solo constitui um bem mais valioso e merecedor de proteção. Eu gosto sempre de chamar a atenção para isso. Muitas das vezes a gente não dá a devida importância para o solo. Se a gente for observar, olha quantas importâncias a gente viu para o solo. Se eu não tratar bem esse solo, eu posso ter um solo contaminado, eu posso ter um solo degradado. E aí eu vou ter problema. E aí, por isso que é de grande importância a gente tratar ele como um bem valioso e merecedor de proteção. Só que, para eu tratar bem o solo, para eu cuidar desse solo, eu tenho que entender como que é o funcionamento desse solo. Eu tenho que ter um conhecimento adequado das suas propriedades, funções e potencialidades. Principalmente para quê? Para eu poder fazer um correto manejo. Tá? E esses conceitos de solo, como que ele foi evoluído? Como que evoluiu? A ciência toda ela vem evoluindo. Não diferente, a ciência do solo também ela foi evoluindo. E ela se desenvolveu a partir do quê? A partir do desenvolvimento de outras ciências, como, por exemplo, a química, a física, a geologia, a geografia, a biologia e a própria agronomia. Então, a partir do momento que essas ciências elas foram evoluindo,
a gente observa que também foi seguindo essa evolução a ciência do solo, tá? E quando a gente fala em ciência do solo, ocorre principalmente o estudo na área da ciência do solo na agronomia. Por quê? O profissional de agronomia é o profissional que está preocupado na produção de alimento. E aí a gente lembra daquele tripé, correto? Fornecimento de água, fornecimento de nutrientes e sustentação. Estou indo um pouco rápido, tá, galera? Porque isso aqui vocês vão ter todo esse material disponibilizado, então vocês vão começar a se organizar em estudo. Quais são os 4 conceitos básicos da ciência do solo? O solo como meio de crescimento e desenvolvimento das plantas. Isso lembra o quê? A definição para o engenheiro agrônomo, correto? O solo como um regolito, o solo como um corpo natural e organizado, e o solo como um sistema aberto. O solo para o meio de crescimento e desenvolvimento das plantas. Aí vem o termo edafologia. Existe um livro excelente de 1979 que se chama Manual de Edafologia. Esse manual de edafologia, ele acaba estudando a interação do vegetal, do meio externo e do solo. Então, a interação desse solo, tá, com o meio de produção do vegetal. Então, você tem uma interação do solo, da planta e da própria atmosfera. Tem outro livro também muito bom, conhecido como Sistema Solo, Planta e Atmosfera. O objetivo final desse solo é o quê? A produção de alimento, tá? Com plantas de interesse econômico. Às vezes, nem sempre a gente precisa só de alimento. A gente tem o algodão para a produção de tecidos, eucalipto, tá? Então, a gente tem não só a parte de alimentos. Esse conceito ele surgiu a partir do momento em que a humanidade passou da fase de caçador e nômade para a fase de cultivo de plantas. E eu sempre conto essa historinha para vocês lá em pedologia. Tranquilo? Então, o homem ele viu a necessidade de se fixar, não ia mais, ele saiu dessa fase nômade, que seria o quê? Ir em várias regiões. Acabou o alimento aqui, ele ia para outra região. Então, o homem ele começou a perceber a necessidade dessa fixação. E aí ele começou o quê? A cultivar a planta. Começou a domesticar as plantas e começou também a domesticar o quê? Os animais. E aí ele começou a ter um ambiente fixo, e a partir desse ambiente fixo, ele teria que o quê? Cultivar a planta e criar animais. Nesse primeiro momento, ele começou a observar o quê? Ele não tinha conhecimento ainda sobre cultivo. Então, ele pegava uma planta, colocava numa determinada área e via se produzia ou não. Então, nesse início, nós tínhamos o quê? Um processo primitivo de aptidão de solo. Então, esse método era o quê? O método de tentativas e erro. E nos dias atuais, vocês acham que isso ocorre? Ocorre, galera, ocorre muito. Porque a gente ainda vê muitos termos. Esse solo é bom para milho, aquele solo é para trigo, aquele solo é para arroz. E outras culturas que existem hoje. Né? Tem uma espécie de árvore que todo mundo fala, se a área tem essa espécie de árvore, o solo é bom. Por quê? É um indicador. Então, até hoje, a gente ainda tem esse método primitivo de aptidão. Quando eu falo primitivo, eu não estou utilizando o termo pejorativo, não, tá? Eu estou falando que é bem mais antigo. Começou a ter um avanço no conhecimento de química. E esse conhecimento foi aplicado o quê? Na agricultura. Isso quando? No século XVIII. Quando eu falo para vocês que química é tudo, que vocês devem estudar química, devem entender química, é por isso. Tá? Então, começou a ter um avanço na química e começou a ser aplicado na agricultura. Na Suécia, o que na época se falava? Que as raízes se alimentavam de humus. Nossa, professor, que burro, dá 0 para eles. Vou dar 0 para eles, galera. O que eles observaram naquela época? O solo estava escuro em função de quê? De humus. As plantas que se desenvolviam nessas áreas, elas se desenvolviam melhor, cresciam melhor. Ou seja, as plantas se alimentavam de humus. Depois de muitos estudos, é que verificou que não se alimentava de humus. Mas essa matéria orgânica presente no solo, ela alterava outras características que afetavam diretamente o crescimento das plantas.
como, por exemplo, a estrutura do solo, como, por exemplo, a capacidade de reter nutriente, a capacidade de armazenar água. Então, essa matéria orgânica, ela acabava influenciando de forma direta nesse crescimento da planta, tá? Ou, na realidade, da forma indireta. Se bem que hoje já tem bastante estudos que mostram que as substâncias úmicas, elas são promotores, elas estão promovendo o crescimento do sistema radicular. E depois veio o quê? Com o avanço da química, principalmente. Foram descobertos elementos essenciais. E aí, viu que não era apenas ter aquele elemento, e sim deveria ter um equilíbrio entre esses elementos na planta e no solo. A partir daí, começou-se a utilizar os termos o quê? De fertilização. Isso quando? No século XIX. E o solo como regolito? Para a maioria dos geólogos e engenheiros, o solo é visualizado como um regolito. É um material solto, inconsolidado na superfície terrestre, originado pela intempérie da rocha, no local ou transportado. Aqui eles estão falando em solo como um meio de sustentação da planta, como um meio de fornecimento de nutriente e água? Não, simplesmente eles querem o solo como o quê? Com um local em que vai ser, que suporte uma determinada construção. Seja de uma fossa séptica, seja de um prédio, de uma casa, seja de um estádio, seja de um parque, tá ok? Esse conceito, como eu já disse para vocês, é muito utilizado na geociência e na engenharia civil. O solo vai ter uma concepção própria para o quê? Para esses profissionais. Então, eles querem o solo apenas o quê? Como um ambiente ali que vai ter um suporte, tá? Para a pedologia, tem a importância com o transporte de contaminantes da superfície dos solos aos aquíferos, como a gente comentou nos slides anteriores. O solo trabalhando como um sistema de filtro, tá? Se eu tenho um solo arenoso que possui uma partícula maior, que tem menor quantidade de carga, ao entrar um contaminante, o que vai acontecer com esse contaminante? Ele vai ter maiores chances de entrarem no lençol freático. Eles vão ter maiores chances de entrarem nos aquíferos. Por quê? Porque eu tenho pouca carga nesse solo. Então, se eu tenho pouca carga nesse solo, a quantidade de poluentes que vão ficar retidos nesse solo vai ser pouco. Então, a maior parte desse poluente ele vai atingir os aquíferos. Se eu tiver um solo com uma CTC maior, uma quantidade de carga maior, você tem uma capacidade maior de reter esses possíveis poluentes, diminuindo assim o quê? O transporte desses contaminantes até os aquíferos. O solo como um corpo natural é um conhecimento até que recente, avanço que foi ocorrendo a partir do avanço no conhecimento em outras áreas, como a química, a geologia, como a gente já comentou. Na química, a elaboração da tabela periódica dos elementos. A geologia começou a ter estudo de mineralogia, começou a ter estudos de petrografia, técnicas de mapeamento. Nossa, professor, mas o que tem isso a ver com o solo? Tem muita coisa a ver, galera. Mais para frente eu vou mostrar para vocês. Biologia, teoria evolucionista de Darwin, como que isso influenciou? Vocês têm ideia de como que eu posso aplicar a teoria de evolução de Darwin a esse desenvolvimento do solo? Se eu tenho animais, determinados tipos de espécies animais numa área, será que o solo vai influenciar? Eu tenho minhas dúvidas. E vocês? Vocês acham que isso pode influenciar? Ficar com pulga atrás da orelha, né? Se o professor colocou no slide é porque tem alguma coisa a ver, né? É igual aquele meme, se está na internet é porque é verdade. Cuidado. Aqui nós temos a tabela periódica, tem todos os elementos eles estão distribuídos. Foi a sorteio? Foi aleatório? Não, galera. Todos esses elementos aqui, eles possuem determinadas propriedades que fizeram com que eles se colocassem em cada ambiente dessa tabela. Então, se eu tenho uma noção, se eu sei como que está distribuído, como interpretar essa tabela periódica, esses elementos, eu consigo prever a dinâmica de alguns elementos. Por exemplo, no solo. Será que o cálcio ele fica mais retido que o magnésio? Será que o sódio fica mais retido do que o magnésio, do que o cálcio, do que o potássio? Será que tem alguma coisa a ver?
Será que eu tenho um solo muito com altos teores de sódio? Será que se eu aplicar cálcio pode melhorar e pode tirar esse sódio do solo? Será que eu tenho um solo contaminado com bário? Será que eu consigo jogar o cálcio e eliminar esse bário? Ou eu tenho que arrumar um outro elemento que está aqui mais para baixo ou mais para o lado? Será que o bário tem uma preferência pelo sítio de troca do que o cálcio, do que o magnésio, o sódio? Como que é essa interação? Tá? Então, se vocês tiverem essa noção, vocês começam a estudar. Começa a estudar isso, se vocês quiserem, eu posso emprestar um livro de Química do Solo que é excelente, que faz vocês entenderem muito bem essa relação. Composição dos minerais. Eu tenho aqui o gesso de cálcio diidratado. Isso serve para alguma coisa? O carbonato de cálcio ou calcário, ele serve para alguma coisa? Então, vocês começam a perceber que, a partir do momento que eu conseguir identificar, por exemplo, a composição aqui do gesso, se eu moer esse gesso, será que eu posso aplicar na agricultura como fonte de cálcio, como fonte de enxofre? Eu posso aplicar o carbonato de cálcio se eu tenho um solo, por exemplo, rica em anglesina, eu posso ter um solo rico em chumbo? Será que se eu cultivar alguma espécie nesse solo eu posso ter problema? Então vocês começam a ter uma ideia geral de como essas ciências evoluíram e como que isso foi aplicado na área de ciência do solo. Beleza, galera? Cansativo, né? Mais cansativo do que na sala. E como que o solo forma? Vamos supor, formou a rocha, que ela solidificou, a temperatura do planeta começou a diminuir, solidificou a rocha. Vai ocorrer um intemperismo, vocês lembram das aulas sobre intemperismo, e aí vai começar a ocorrer o quê? A formação do solo. E aí você tem um solo mais novo, né? Você pode ter aqui um neossolo litólico, você começa a ter o desenvolvimento do solo, até você ter solos mais velhos, como solos mais profundos, como, por exemplo, os latossolos. Então, vocês conseguem observar que começa a ter a degradação da rocha, transformação dessa rocha pela ação do intemperismo, e aí esse solo vai formando, continua a degradação da rocha e vai aprofundando. Quanto mais degrada a rocha, mais profundo vai ficando o quê? Os solos. Ou seja, o que vai fazer mais degradar a rocha? Nós temos o tipo da rocha, se ela é facilmente intemperizada ou não, e os agentes intempéricos, como principalmente água, temperatura. Tá? Então, tem a área com alta precipitação, material, uma rocha com pouca resistência ao intemperismo, alta temperatura, alta precipitação. Qual vai ser a consequência disso? Solos mais profundos. Só uma revisãozinha lá do intemperismo. E aí, galera, geologia. Aqui nós temos o mapa geológico do estado do Mato Grosso. Você já começa a observar o que é isso aqui, ó. Área cratônica, faixa de desdobramento, bacias sedimentares. Nossa, professor, mas eu tenho que saber tudo isso? Mas vamos ter só uma noção. Vocês, mesmo sem saber de geologia, eu também não entendo muito de geologia, não. Mesmo sem a gente saber de geologia, a gente consegue observar que aqui é diferente daqui. E, por sua vez, é diferente daqui. Que provavelmente vai ser diferente daqui. Vamos imaginar vocês saindo, por exemplo, lá de Cáceres, região do Pantanal. Imagina, quem já foi para aquela região? Vem para Cuiabá. A gente não está subindo? Chegou aqui em Cuiabá, vamos vir para Tangará. Subiu, não subiu? Vamos lá para Campo Novo. Subiu. Vamos lá para a região lá do Nortão, Alta Floresta. A gente não está subindo? Vocês conseguem observar que parece que é uma escadinha? Está ocorrendo o quê? Uma subida. Então, vocês conseguem ver que tem essa diferença. É coincidência? Não, galera, não é coincidência. Por quê? A formação geológica dessas áreas são diferentes, e ocorreram de diferentes maneiras. Se vocês verem aqui, olha só essa faixa aqui, ó, Tangará, Cuiabá, vem aqui subindo. Se vocês for ver os solos formados nessa região, vocês acham que é mais barato vocês comprarem uma área para fazer uma fazenda aqui em Arenápolis ou lá em Sinop?
Sem falar de estrutura de cidade, tá, galera? Eu tô falando só de característica do solo. Aqui eu tenho um solo mais arenoso, e aqui eu vou ter um solo o quê? Argiloso. Tá? Então, vocês conseguem ver a diferença. Nas aulas de ecologia, vocês veem os professores falando: Tangará da Serra é uma área de transição, de Amazônia legal, de Amazônia. Tem todas aquelas coisas lá dos biomas que vocês já estudaram e sabem melhor do que eu. Olha só, não está ocorrendo também uma diferença? Pantanal lá embaixo, aqui a gente tem uma outra área, aqui a gente já começa a ter floresta. É por acaso? Não, galera, não é por acaso. Olha a geomorfologia. Não segue o anterior? Olha só, os solos são bem parecidos. Cara. Por quê? Uma coisa vai influenciando a outra. Olha a vegetação. Olha a vegetação também como muda. E é bem parecido, se a gente for ver todos os slides, ó, estou passando. São bem parecidos. E aí, o que tem Darwin a ver com isso? Os animais e os vegetais presentes nesses biomas são todos iguais? Não, eles são diferentes. Se você, quem gosta de pescaria, quem gosta de pescar, não é muito minha praia, não gosto muito, mas conversando com algumas pessoas que gostam de pescar, eles falam que os peixes da Baía do Pantanal, da bacia do Pantanal, são completamente diferentes da bacia lá da Amazônica, a bacia amazônica. Os peixes são diferentes, vocês têm características diferentes. Quando você tem essas características diferentes, é óbvio que os animais que vão se adaptar a essas condições também vão ser diferentes. Os vegetais que vão se adaptar a essas condições também vão ser diferentes. Beleza? Vocês têm a diferente o quê? As diferentes evoluções. As diferentes evoluções. E essas evoluções, elas acabam ocorrendo em função do quê? Em função de várias características. Tá ok? Geologia, geomorfologia e o solo. Quem começou com isso? Não adianta a gente falar de solo sem não falar de Dokuchaev, que era um naturalista russo. Ele que estabeleceu as bases para os estudos em pedologia. Tá? Ele começou a observar que existem diferentes tipos de solo. Ele abriu uma seção vertical e viu que esse mesmo solo ele apresenta o quê? Diferentes seções, que hoje nós chamamos de horizonte. E aí que cada tipo de solo ele possui uma caracterização própria. E essa caracterização própria, ela pode ser o quê? Detalhada em função das suas seções ou em função dos seus horizontes. E aí, galera, começou a ver também a questão de como que esses solos são formados. Se eles apresentam características diferentes, tem alguma coisa que diferencia eles. E aí veio o quê? O termo de fatores de formação. Então, esses fatores de formação é que vão condicionar o quê? Reações que ocorrem no solo, que são os processos pedogenéticos, que por sua vez vão dar o quê? As características morfológicas desse solo. Tá? Isso aqui iniciou lá com Dokuchaev e depois foi com Henry, que é um inglês. Tá? Então, vocês veem aqui, o solo é uma função de quem? Do clima, do organismo, do relevo, do material de origem. Tá ok? Isso tudo que ao longo de um tempo, não se pode esquecer do tempo de formação. Então, nós temos aqui mais uma vez os fatores de formação vão influenciar nos processos pedogenéticos, que por sua vez vão influenciar nas propriedades desse solo. Tá? E é a partir dessas propriedades do solo que nós temos o quê? A classificação desse solo. E o solo como sistema aberto? A gente pode ter o quê? Por que o solo é um sistema aberto? Porque ele interage, tem troca de energia. O solo não é hermeticamente fechado, ele não está fechado. Então, você tem materiais que entram e materiais que saem. Existe troca de matéria e troca de energia. Nós temos, por exemplo, adições que ocorrem nesse solo. Como, por exemplo, você tem adições de poluente, você tem adições de nitrogênio, você tem adições de matéria orgânica, adições de sedimento. Você pode ter remoção. Remoção através do quê? Através da lixiviação. Você tem lixiviação de elementos. Pode ter ocorrer essa remoção. Nós temos também transformações. Tá? Essa transformação pode ser da matéria orgânica, pode ser a transformação de minerais primários em minerais
secundários. Isso tudo aqui a gente discute bastante quando fala lá dos fatores de formação e os mecanismos de formação, tá? Algumas literaturas chamam esses pontos, como adição, remoção, transformação e translocação, como mecanismo de formação ou processos pedogenéticos múltiplos. E como que é a hierarquia desse ambiente? Nós temos a pedosfera, nós temos a paisagem, a catena, polipédon, pédon, perfil, horizonte, PEDs, minerais e a solução do solo. Imagina vocês, se vocês estiverem aproximando um zoom ou afastando. Vamos trabalhar com afastamento. Eu estou olhando lá a solução do solo, fase líquida, subo, consigo enxergar os minerais. Depois dos minerais, eu tenho lá os agregados, conhecidos como PEDs. Esses PEDs, eles estão dispostos nos horizontes. Esses horizontes, eles estão dentro do mesmo perfil. Esse perfil, ele vai estar dentro de um pédon, que seria o menor volume considerado como solo. O pédon, conjunto desse pédon vai ser o polipédon. O conjunto desse polipédon, nós temos uma catena. Essa catena, geralmente, é trabalhada como posição na paisagem, solo na parte mais alta, ombro de paisagem, encosta, ou parte mais baixa de paisagem. Nós temos uma paisagem, que seria toda a porção da superfície terrestre, e aí a formação de todas essas paisagens, nós temos o quê? A pedosfera, que seria a camada do solo que reveste todos os continentes. Vocês conseguiram observar que a gente foi afastando? Se eu quiser dar um zoom, eu vou o quê? Eu vou aproximando. Eu começo lá do 1 até chegar aqui a solução do solo. E aí eu posso, dentro da solução do solo, se eu der um zoom maior ainda, eu consigo chegar até ao átomo. E isso, galera, por que é interessante eu entender isso? Por que eu tenho que saber isso? Até porque, galera, vocês têm que começar a entender qual a ferramenta que vocês vão utilizar para estudar. Se eu tiver, por exemplo, estudando lá a interação dos cátions com os argilo-minerais, como que ocorre essa interação, essas ligações, o que eu posso, será que eu consigo construir algum produto que vai diminuir a interação, por exemplo, do fósforo com uma superfície da argila? Será que eu posso ter algum produto que vai diminuir e vai disponibilizar mais esse fósforo para as plantas? Não adianta eu querer trabalhar esse estudo com um sensoriamento remoto. Por quê? Sensoriamento remoto eu não vou conseguir atingir, eu não vou conseguir atingir meu objetivo. Então, eu já tenho que trabalhar já com o quê? Com espectroscopia. Então, eu já tenho que trabalhar já com o quê? Com equipamento, uma ferramenta que vai me dizer aquelas condições, o que está acontecendo. Agora, se eu quero trabalhar, vamos supor, eu quero ver a formação de agregado. Preciso trabalhar com a espectroscopia? Não, eu posso trabalhar com a microscopia, ou até mesmo trabalhar com equipamentos que vão avaliar esse agregado. Quero trabalhar o perfil do solo, como que esse solo está formado, como que estão dispostos os horizontes desse solo. Eu vou fazer uma análise morfológica, quero ver os horizontes. Eu vou trabalhar com microscopia? Não tem necessidade disso. Vocês podem chegar simplesmente com os próprios olhos e fazer essa avaliação morfológica desse perfil do solo. Agora eu quero trabalhar, vamos supor, com uma paisagem. Galera, imagina, eu quero trabalhar com a paisagem aqui de Tangará da Serra, do município inteiro, não só da cidade. Imagina eu caminhar isso tudo. Existem ferramentas que eu consigo observar. Eu posso ter GPS, eu posso ter imagem de satélites, eu posso trabalhar com outras ferramentas para facilitar esse estudo. Tá? Então, dependendo de do que vocês precisarem, qual é o estudo que vocês vão fazer na área de solos, vocês vão utilizar uma ferramenta ou outra. Beleza, galera? Eu sei que foi bem rápido, mas esse semestre remoto, o objetivo é justamente esse, não é a gente ter aula. Como esse está tendo nosso primeiro contato, eu vou conversar com vocês a respeito disso, eu vou mostrar para vocês essas
essas aulas, as primeiras aulas eu vou demonstrar para vocês, a gente vai chegar e discutir, né? Mas as próximas a gente já não vai ficar tanto tempo discutindo essas, ou melhor, não vou ficar mostrando para vocês as aulas. O objetivo maior vai ser justamente o quê? A gente começar a interagir mais de forma de perguntas. Professor, não entendi tal coisa, aí a gente vai num determinado ponto e aí tira essas dúvidas de vocês. Beleza, galera? Tem alguma dúvida com relação à aula de hoje? O que vocês querem que melhore? O que a gente tem que melhorar? Sei, fiquem à vontade para fazer essas sugestões. Alguém ficou assistindo até o final? Estou aqui, professor. Até porque ficar tendo aula dessa forma é muito chato, né, galera? Ô, professor, voltei. É estranho, né? Tranquilão, tranquilão. Tranquilo? Vocês estão com alguma dúvida em relação lá em relação